Olá, gente, seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo técnico aqui da nossa primeira aula, dessas aulas de introdução. Nós vamos estar falando aqui agora sobre a nossa viewport, né, que é essa janelinha aqui, onde a gente visualiza tudo aqui, né? Vamos apertar aqui para visualizar as quatro opções, para a gente poder estudar qual que é o funcionamento aqui. Bom, por padrão, o XSI ele já aparece essas quatro tipos de viewport aqui, usando essas três vistas ortogonais, que é a visão right, front e top. Se apertar aqui a gente pode também mudar essas vistas, tá? Ortogonais aqui, pode mudar algumas mais algumas funcionalidades, né, que a gente também pode estar trabalhando, né? E aqui a nossa visão câmera, né, que é a nossa visão de perspectiva, que a gente pode visualizar, rotacionar, fazer tudo aqui, né? Uma particularidade nessas vistas ortogonais, deixa eu criar aqui uma primitiva aqui, um cubo mesmo, que a gente só consegue visualizar, quer dizer, que a gente só consegue, no caso, rotacionar aqui, né? Rotacionar não, é transladar a câmera e dar zoom in, zoom out. A gente não consegue rotacionar a câmera aqui nas visões ortogonais. Tá joia? Vamos então aqui voltar aqui para essa câmera aqui e aumentar ela, que aqui a gente pode trabalhar. Algumas coisas interessantes que a gente pode visualizar de alguns comandos rápidos. Segurando o S e com o botão esquerdo do mouse, você pode, como eu falei, transladar aqui a sua câmera, né? Transladar aquilo que você está visualizando. Com o S ainda segurado e com o botão do meio do mouse, né? No caso o scroll, você pode dar zoom in e zoom out, né? E com o botão do meio e com o botão direito a gente pode rotacionar a nossa câmera. Isso é o que a gente vai usar muito mesmo, né? Uma coisa interessante aqui que nós temos aqui no XSI, tem como a gente gravar até 4 tipos, né, em cada câmera, ou em cada viewport, em cada visualização, 4 tipos de setagem de câmera. Por exemplo, vamos supor que eu quero que a gente grave essa vista aqui. Então a gente vai com o botão do meio e aperta em um desses 4 botõezinhos aqui. Aí vamos supor que a gente quer gravar essa visão aqui agora. A gente vem com o botão do meio e aperta aqui no outro quadradinho. E a gente pode com o botão esquerdo, né, mudar entre essas posições que a gente quis gravar aqui, né, que a gente já deixou já pré-setado, né? Então isso é muito interessante, que a gente já pode colocar algumas vistas já pré-setadas para ir mais rápido, né? Então, e com o botão direito em cima deles a gente apaga aquelas visualizações que a gente fez. Tá joia? Aqui ao lado nós temos as funcionalidades em relação à câmera. Nós podemos adicionar uma nova câmera e para as propriedades dela, né, dar um capture na nossa cena. Isso aqui a gente vai usar principalmente para em relação à animação, né, e várias outras funcionalidades, como eu mostrei aqui, né, o nosso modo de navegação, né, segurando o S com o botão esquerdo, o do meio e o direito do mouse, né. Então a gente tem também outros tipos aqui. Aqui é a nossa parte de visualização daquilo que a gente está vendo na nossa viewport. Por exemplo, a gente pode apertar em G e retirar por enquanto o nosso grid e colocar novamente. Ou então a gente pode também dizer que a gente quer que suma. Por exemplo, vamos supor que tinha várias primitivas aqui, vários meshes, e a gente quisesse retirar eles por enquanto, apenas por aquele determinado momento, ou seja, tudo, né, e não apenas um objeto só. A gente com H, a gente pode, selecionando com o objeto selecionado, né, a gente pode esconder ou aparecer aquele objeto com H. Mas nesse caso de visualização aqui, é todos os objetos. Por exemplo, eu vou criar um outro cubo aqui, né, tá aqui, e eu posso falar aqui que eu quero que suma todas as geometrias 3D da nossa cena. Então sumiu tudo. Não é que você deletou, você apenas ocultou ali da sua cena, tá joia? Eu vou colocar aqui em 3D Geometry novamente. Ele apareceu, né? E a gente pode fazer esses trabalhos, tá joia? Aqui no modo de visualização. Outra coisa interessante aqui são esses 3 botões aqui, que a gente pode rapidamente colocar alguns tipos de câmera. Por exemplo, visualizar aqui em X, né? Ou seja,
visualizar, né, a frente, né, no caso aqui o eixo X como se estivesse na sua frente, o Y, né, que é como se fosse a visão de topo, e o Z, que é como se fosse aqui você estivesse vendo aqui do lado, tá joia? Mas isso é interessante aqui, um exemplo aqui que nós temos aqui, né, a nossa vista top aqui da câmera, né, front e right, né? Uma coisa interessante é o seguinte, por exemplo, aqui no topo, às vezes existem momentos que você não quer visualizar de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então nós precisamos visualizar em cada tipo de câmera qual o eixo que está apontando para a gente, no caso. Aqui é o eixo Y, né, porque o X está apontando para a direita e o Z para baixo. Então, como o eixo Y está apontando para a gente, nós podemos vir aqui e apertar com o botão do meio aqui em Y, e agora a gente está visualizando de baixo para cima. Ele não muda o nome aqui, mas você pode ver que mudou aqui esses modos aqui em cima. Então, no caso, a gente está visualizando agora não da visão top, mas de baixo para cima. Apertamos de novo aqui com o botão esquerdo, ele volta de cima para baixo. Assim vale também para front. Às vezes nós queremos ver o back, ou seja, de costa. Então, qual é o eixo que está apontando para a gente aqui no caso? É o eixo Z. Então, a gente vem aqui em cima do eixo Z, aperta com o botão do meio. Agora estamos visualizando o back, ou seja, de costa. Vamos lá, voltando, aperto com o botão esquerdo de novo no Z, ele volta para o front normal. E assim vai para a vista right, tá joia? Aqui nós temos algo muito interessante, que é os modos de visualização do objeto. Esse shaded é o padrão mesmo que a gente vai sempre usar, né, que é para a gente ver a forma mesmo do objeto em si. Nós temos aqui o Bounding Box, que a gente vai visualizar todos os objetos indiferente da sua forma como um cubo. Nós temos o wireframe, né, que já estava aqui, né, no caso aqui o wireframe, que é para a gente apenas visualizar as linhas daquele objeto, né, para a gente ver o que está por trás e tal. E nós podemos, né, nós temos o depth curve, né, o constante, que a gente não vê muita profundidade, o shaders, que ele é o principal, usado muito, o textured, que é o que? Que se caso esse objeto já tivesse uma textura, já ia aparecer aqui nas visualizações, tá joia? E outros tipos aqui também, como já para games, né, usando OpenGL e DirectX. Uma coisa que é muito interessante, você pode notar aqui, principalmente aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa parte preta aqui do nosso objeto. O que é isso daqui? É justamente porque aqui existe uma lâmpada na nossa cena. Se a gente apertar o 8 aqui para aparecer o nosso Explorer, né, nós podemos ver que na nossa cena existe uma câmera, uma luz e esse cubo aqui. A luz e a câmera estão escondidas, mas mesmo assim a câmera ela está aí, atuando na nossa viewport, né? Então, só que a gente, quando estiver modelando, é interessante ver essa parte preta. Então é bom a gente vir aqui no nosso modo de visualização e sempre deixar ligado esse headlight. Esse headlight nada mais é que ele vai falar para, no caso, a iluminação chegar em todos os lados. Para o quê? Para a gente enxergar as faces e poder modelar, né? E aqui nós temos nesse quadradinho aqui a opção para a gente maximizar ou colocar naquela vista de todos os quatro lados. Se a gente apertar o botão direito, a gente pode aqui maximizar, né? Como se a gente pode fazer todas as opções, né? Se apertar o botão esquerdo, você vai apenas maximizar, né? Ou voltar para essa visualização de 4 partes aqui. Ou então a gente pode colocar na horizontal. Você vê que ele junta aqui na horizontal, né? Apertando o botão direito, né? Podemos dar um restore para voltar ao padrão. Ou podemos também aqui com o botão direito acionar na vertical, que ele vai pegar esses dois aqui. Apertando o botão direito, dá um restore para voltar ao normal. Então essas são as funcionalidades da nossa viewport.